Queridos, graça e paz, que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida. O nosso convite nessa noite a você, a sua casa, é para juntos louvarmos o nome do Senhor, porque Ele é digno, Ele merece. E nesse tempo que nós estamos aqui com essa equipe reunida para possamos bendizer, adorar o nome do Senhor, eu convido você a fazer uma entrega toda especial. Entregar o seu coração, entregar a sua vida ao Senhor, de maneira que o Senhor possa, através de você, abençoar toda a sua casa, abençoar a sua família. Esse tem sido um tempo precioso, difícil, é verdade, mas também tem sido um tempo precioso, onde o Senhor tem manifestado o seu poder, a sua glória, o seu cuidado, a sua provisão e a sua proteção. Quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos porque somos parte de uma grande família de Deus. Então o nosso convite nessa noite é para que você, juntamente com toda a equipe que está aqui, possa, como essa grande família, adorar e glorificar a Deus. Você não é somente convidado, você é participante disso, você faz parte dessa família. Então eu creio que através de você o Senhor está abençoando a sua casa, a sua família, através desse mover poderoso que está acontecendo aqui, Deus também está abençoando a sua vida e a sua casa. Então vamos juntos engrandecer o nome do Senhor, porque Ele merece, Ele é digno, e é através do louvor e da adoração que nós consolidamos a presença de Deus, a vida de Deus também na nossa casa e na nossa família. Vamos juntos. Deus abençoe a sua vida. Esse tem sido um tempo precioso e o Senhor vai marcar a sua vida nessa noite. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo por Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, eterno amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, eterno amor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e
eterno amor. Que me comprou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, eterno amor. Aleluia. Dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. É o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és digno, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória. Canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Que é sobre todos, é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo és incomparável.
Senhor, desse amor. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar o mundo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queria compartilhar com vocês hoje à noite uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu queria, antes de mais nada, que nós orássemos nesse momento, crendo que Deus é poderoso para fazer sempre muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, que opera na igreja, que opera nas nossas vidas. Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor, colocar diante dele a nossa vida, nossos sonhos, os nossos desafios. Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Feche os teus olhos, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, quando nos reunimos nessa noite, nos reunimos para glorificar o Teu santo nome, para clamar ao Senhor, para colocar diante do Senhor os nossos sonhos, nossos desafios, mas também para pedir ao Senhor poder, sabedoria, graça para fazer a Sua vontade. Que a Tua palavra nessa noite traga ao nosso coração, ó Deus, crescimento, fortalecimento, aumente a nossa fé. A palavra do Senhor, ela é o veículo, ela é o caminho, é o meio, é o veio pelo qual a fé brota, nasce, a fé cresce no nosso coração, a fé é fortalecida, é acrescida dentro de nós. Então eu oro nessa noite para que cada irmão, cada homem, cada mulher da Tua igreja que está, ó Deus, nesse exato momento, tendo, ó Deus, dificuldades de crer que o Senhor é bom, que o Senhor é provedor, que o Senhor é fiel, que a despeito de todas as lutas e dificuldades, o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nesse momento o Senhor fortaleça a fé dos meus irmãos, abençoe os meus irmãos de uma forma tremenda, de uma forma extraordinária, de maneira que eles sintam nesse momento o Senhor os abraçando de uma forma especial, que a palavra nesta noite possa servir como um cobertor
que a palavra do Senhor nessa noite possa servir como um abrigo para os meus irmãos e eles se sintam abraçados pelo Senhor, encorajados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. É a minha oração nessa noite, Pai, que o Senhor derrame o teu poder, a tua misericórdia sobre a tua igreja e que cada um que está ouvindo a minha palavra nessa noite possa ouvir em primeiro lugar a sua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, fazer algo tremendo, algo bom, algo grande nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, lá no capítulo 17, e nós vamos meditar então, 1 Reis 17, nós vamos meditar sobre um tempo muito antigo, um tempo no passado, onde Deus fez algo extraordinário em dias de crise, em dias de escassez, de dificuldade, e é esse mesmo Deus que fez lá atrás, que fez no passado, que faz hoje também. Então, 1 Reis, capítulo 17, diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Elias é um profeta do Antigo Testamento e um profeta que ficou muito conhecido por conta da Batalha dos Deuses, lá no Monte Carmelo, quando ele se coloca diante do Senhor e dos profetas de Baal. E Elias, então, ele faz uma aposta, vamos denominar assim, ele faz uma aposta com os profetas de Baal. E ele diz o seguinte: olha, nós vamos fazer um altar e nós vamos clamar ao Senhor, Deus dos céus. E aquele que ouvir, eu vou clamar ao meu Deus e vocês vão clamar ao Deus de vocês. E aquele que ouvir o nosso clamor e derramar fogo sobre esse altar e lamber o sacrifício que está nesse altar, esse é Deus sobre Israel. Então, Elias ficou muito conhecido com essa história, com esse momento, por esse momento na história bíblica de Israel, onde ele então faz esse desafio e os profetas de Baal então começam a clamar, começam a gritar, e a gente conhece perfeitamente a história. Nada aconteceu, e Elias então, quando clama ao Senhor, Deus dos céus, o fogo desce, lambe o altar, lambe o sacrifício, e Elias então se consolida como um profeta de Deus sobre Israel. Embora essa tenha sido talvez a parte, ou talvez tenha sido o momento que tornou Elias como um profeta conhecido em Israel e também odiado por alguns, como Acabe e Jezabel, esse não é o melhor momento de Elias, e nem essa história é a história que define a vida do profeta Elias. E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa noite e declarar sobre a sua vida a palavra de Deus. A mesma palavra que estava na boca do profeta Elias é a palavra que nós temos disponível hoje, que está na boca de Deus, no coração do Senhor, disponível para nós, e ela também pode fazer o mesmo efeito que fez na vida do profeta Elias. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, a palavra de Deus, ela é tão fiel, a palavra de Deus, ela é tão verdadeira, que o Salmos 19
completamente, todo ele dedicado à excelência da palavra de Deus, ao poder da palavra de Deus, à eficácia da palavra de Deus. Então, nessa noite, quando a gente pensa sobre o profeta Elias, a gente imagina como é a vida desse homem, a primeira coisa que a gente precisa pensar a respeito desse homem é que ele era um profeta que vivia, que conhecia a palavra de Deus. A história que nós acabamos de ler é uma história bastante significativa. Aparentemente é uma história muito simples. Há muito ensino de Deus para nós nesse pequeno fragmento da palavra de Deus, onde houve um tempo de escassez sobre Israel. O que está acontecendo aqui? E eu gostaria então de pensar e marcar, na verdade, a sua vida nessa noite e dizer para você algo que eu considero muito peculiar, muito especial e faz toda a diferença na vida da gente. A primeira coisa que eu queria notar e observar com vocês é a postura do profeta Elias. Tiago 5,17 fala para nós que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades que eu e você somos hoje. E ele orou e não choveu sobre a terra por 3 anos e meio. E Tiago, na verdade, está dizendo para nós que Elias era um homem como eu e você, mas Deus ouvia Elias. E por que Deus ouvia Elias? E talvez essa seja o tema central da ministração nessa noite. Deus ouve você como Ele ouve Elias. Se eu fosse colocar um tema nessa pregação, seria Deus ouve os seus servos. Deus ouve os seus servos. Aliás, a palavra do Senhor diz que o Senhor ouve os justos. Ele ouve os justos, Ele ouve a voz dos justos. Ele se inclina para o clamor dos justos, para a oração dos justos. Elias ensina para a gente algumas coisas que são essenciais em tempos de crise. Olha o que diz o primeiro verso do capítulo 17 que nós acabamos de ler. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Que ousadia, que determinação, que coragem, que garra. A gente pensa logo isso, né? Mas, na verdade, a tendência da gente é olhar para os personagens da Bíblia e achar que nós estamos diante de super-homens, de super-mulheres, de homens que de repente tinham, sabe, uma auréola, alguma capacidade especial para fazer a vontade de Deus, para de repente, desconsiderar as circunstâncias e de repente encarar desafios e problemas e coisas que nós hoje não temos. Mas não é exatamente isso. Talvez por isso Tiago marque de forma bem clara a seguinte questão: Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas questões, às mesmas dificuldades. E qual era então a diferença de Elias? E que Deus deseja comunicar ao nosso coração hoje, se é que nós podemos chamar de diferença, porque eu vejo muito mais como uma postura, uma conduta, uma atitude, porque Deus fala com Elias, Deus se apresenta ao profeta e fala com ele: olha, eu tenho uma direção para você, uma direção que vai impactar toda a vida em Israel. E Deus fala com ele: não vai ter chuva. Eu quero que você diga ao rei Acabe que não vai ter chuva em Israel durante alguns anos, durante muitos anos, 3 anos e meio. A gente está vendo agora a cidade de Cuiabá, 90 dias sem chuva e o Pantanal, tudo ali incendiando, tudo pegando fogo e as pessoas ali naquele lugar clamando a Deus, pedindo a Deus que caia chuva para que aquele incêndio seja aplacado. Agora você imagina 3 anos e meio sem chover em Israel. O desespero, a escassez, a falta começou a ser algo muito comum lá, né, no meio daquele povo. Só que antes dessas coisas acontecerem, Elias precisou crer.
Elias creu na palavra de Deus. Elias acreditou na palavra que Deus deu para ele. E Elias então vai até Acabe e ele se posiciona diante de Acabe como um instrumento, como uma ferramenta, como uma boca, um nabi de Deus. E ele fala para Acabe o seguinte: olha, Deus tem uma ordem para você. E a ordem é essa, o recado é esse: não vai haver chuva em Israel durante 3 anos e meio. Antes de Elias dar essa palavra para o rei, Elias precisou crer nela. E essa é uma diferença singular na vida de pessoas que passam e atravessam as crises, que não morrem no meio das crises, que não ficam no meio das crises. Elias era um homem que cria na palavra de Deus, e você precisa crer na palavra de Deus. O que Deus está falando para você nesse tempo, é preciso crer nisso. O que Deus está ministrando ao seu coração nesse tempo, o que Deus está falando para você de uma forma específica, especial, falando para a sua família, falando para a sua casa, falando ao seu coração, é necessário que você creia nisso. Elias creu na palavra de Deus, e por causa disso, Elias tomou uma atitude que foi muito corajosa. Ele se colocou diante do desafio, ele se colocou diante do rei e ele deu uma palavra para o rei. Você sabia que naquele exato momento Elias poderia ter o seu pescoço cortado por Acabe? Elias poderia ter sido assassinado por Acabe, como depois a esposa de Acabe, Jezabel, ela perseguiu e desejou matar Elias. Elias poderia ter morrido exatamente ali, naquele lugar diante do rei. Mas Elias, ele não temeu, pelo menos nesse momento, ele se posicionou como um profeta firme e forte diante de Deus. O temor, muitas vezes, faz parte da vida da gente. Eu e você estamos susceptíveis a temores. Elias também temeu a Jezabel, mas nesse momento, Elias se posicionou como um profeta corajoso e fiel à palavra de Deus. E eu penso nesse momento que nós temos esse desafio de, quando ouvir a palavra de Deus, se posicionar de uma forma firme, porque a palavra de Deus vai se cumprir, a palavra de Deus funciona, a palavra de Deus faz as coisas acontecerem, a palavra de Deus cria, a palavra de Deus faz cessar, a palavra de Deus, ela dá continuidade, a palavra de Deus abre mares, a palavra de Deus fecha mares, fecha dificuldades, a palavra de Deus abre caminhos e fecha caminhos. A palavra de Deus é lâmpada para clarear, para iluminar, para abençoar os nossos pés. Por isso Elias, ele se posicionou de uma forma tão forte diante desse homem, desse rei. E ele disse: não vai chover. Não vai chover. E não choveu. Após Elias se posicionar de uma forma muito fiel diante do Senhor, diante de Acabe, em nome do Senhor, Deus dá uma segunda ordem para Elias: vai embora daqui, retira-te daqui, sai daqui, e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, ao ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão, e beberás da torrente, e ordenei aos curvos ali mesmo que te sustentem. É uma ordem estranha, é uma ordem muito estranha, porque talvez a gente pudesse pensar que o profeta fosse mais útil ali, enfrentando Acabe, enfrentando Jezabel, de alguma forma apontando os erros daquele casal monarca. Aliás, ela mandava mais do que ele. Talvez apontando essas dificuldades, esses erros, talvez funcionando como um incômodo, alguma coisa que pudesse levar aquele casal ao arrependimento, à conversão, mas nesse momento a palavra de Deus é: vai embora daqui, sai daqui, foge-te daqui, retira-te daqui. E é interessante que existem momentos que nós precisamos nos esconder mesmo. Interessante que essa pandemia, ela trata muito desse momento agora. A gente tem fé para enfrentar as dificuldades, como Elias teve para enfrentar os profetas de Baal, mas
mesmo tendo fé, mesmo tendo força, mesmo tendo vigor, mesmo tendo garra, tem hora que Deus fala com a gente, agora é hora de esconder, agora é hora de se esconder. E Elias foi para o lockdown dele lá no Ribeiro de Querite. E ele ficou ali no Ribeiro de Querite. E ali naquele lugar, Deus dá uma ordem completamente estranha para Elias. Você vai beber desse ribeiro e eu vou te sustentar, eu vou sustentar você. E esse momento é extraordinário porque se identifica de uma forma muito poderosa com esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de dificuldade, de escassez, de luta. A oração de Elias, ela trouxe consequências. A oração de Elias, ela trouxe problemas para Israel. As pessoas não puderam regar a terra, as pessoas tiveram perdas nas suas colheitas, a fome começou a se estabelecer em Israel. E de repente agora Deus fala com ele, olha, eu vou mandar você para um lugar, vai lá para o Ribeiro de Querite, fica lá no Ribeiro de Querite e ali eu vou sustentar você. Como? Com pão e carne trazidos pelas codornizes, pelos pássaros. Como é isso? E isso fala para nós de algo extraordinário, porque em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos lockdowns da vida, em meio aos isolamentos, em meio às perdas, em meio às consequências, os desdobramentos de nossas orações, de nossa vida com Deus, das ordens de Deus a nosso respeito, para nós, de muitas vezes nos escondermos, nos guardarmos, Deus é quem sustenta a gente. A nossa vida é um milagre. O que esse texto está dizendo para nós é que a provisão de Deus para nós é sempre e continuamente um milagre de Deus na nossa vida. Nada acontece com você que é simplesmente natural. Aliás, a nossa vida nessa terra é sempre um milagre. Nós não somos mortos porque Deus nos sustenta, isso é um milagre. Nós não somos perseguidos aqui porque Deus nos guarda, isso é um milagre. Nós crescemos, nossos filhos vão para a escola, a nossa família se envolve, com a vida desse mundo, e isso tudo é um milagre porque nós somos seres estranhos a esse mundo. Nós não somos bem-vindos nesse mundo. Nossa casa não é aqui, porque o nosso coração não é desse mundo, a nossa vida não pertence mais aqui, não se resume mais a esse mundo. Então tudo que acontece com a gente nesse mundo é resultado de um grande milagre de Deus. Tudo de bom que acontece na sua vida é sempre um milagre de Deus. Se você olhar para trás, você vai ver que você só chegou aonde chegou porque Deus, Ele foi fiel no cumprimento das suas promessas, das bênçãos e dos milagres na sua vida. Como alguém pode ser sustentado por codornizes, como alguém pode ser sustentado por pão e carne. Quem fez esse pão? Quem fez quem preparou essa carne? Isso não interessa, mas o que interessa é que Deus falou e aconteceu. Elias foi para lá, foi para o Ribeiro de Querite, foi para o Riacho de Querite, e ali naquele lugar Deus enviou provisão para ele. Ele não plantou, ele não trabalhou, ele não estava fazendo muita coisa, ele estava apenas obedecendo a ordem de Deus, mas foi ali que Deus abençoou. Interessante que após 6 meses de isolamento, de lockdown, de pandemia, você, como Elias, está guardado também no Ribeiro de Querite, e Deus tem sustentado você até hoje. Você não morreu. Deus tem providenciado de forma extraordinária, milagrosa, a sua provisão, tem guardado você, guardado a sua vida, e Deus tem sustentado você, tem te dado pão, tem trazido carne para você, tem abençoado você de uma forma extraordinária. Isso fala para a gente de como Deus, Ele atua milagrosamente na nossa vida. Há pessoas que estão agora nesse momento passando por muitas dificuldades, mas elas não morreram, porque Deus está guardando a vida delas, assim como Deus está guardando a sua vida. E Deus dá essa ordem para Elias: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ô corvo, vai lá levar pão para Elias. Ô corvo, vai lá levar carne para Elias. Vai lá cuidar do meu filho, do meu profeta. E é assim que Deus faz. Deus cuida da gente de uma forma milagrosa. Ele provê para nós pelos corvos. Ele manda para nós de uma forma sobrenatural.
de uma forma extraordinária, linda, maravilhosa. Os céus se abrem sem que a gente espera e a ordem de Deus se cumpre na nossa vida de uma forma tão tremenda que a gente fica abismado. Que Deus é esse que cuida da gente? Que Deus é esse que, em meio a tantas dificuldades, a tantas privações, a tantas provações, a tanta perseguição, a tanta luta, a tanta falta, Ele providencia os corvos, Ele providencia o pão, Ele providencia a carne, Ele abre as portas dos céus de uma forma tão significativa, tão gloriosa. E a gente diz, só pode ser o Senhor, só pode ser coisa de Deus, só pode ser coisa do nosso Pai Celestial. Glória a Deus, Deus tem cuidado de você. Glória a Deus, Deus cuida de você. Essa é a palavra tônica desta noite. Deus cuida de você como Ele cuidou de Elias, como Ele cuida dos seus filhos amados, como Ele cuida do seu filho amado. Deus cuida de você. E isso enche o meu coração de alegria, porque essa convicção que há em mim, que quando nós nos submetemos à vontade de Deus, Deus também se submete às nossas necessidades. É simples, a vontade de Deus é algo simples, ela não é fácil de ser feita, mas ela é simples de ser compreendida. A voz de Deus, ela é facilmente discernida. A questão é que muitas vezes nós estamos tão cheios da nossa voz, da nossa vontade, que a vontade de Deus não tem espaço na nossa vida. Eu acho que a razão principal para aquelas pessoas terem morrido no deserto, aquele povo que saiu do Egito, foi exatamente porque eles não obedeceram à voz de Deus, eles não quiseram a voz de Deus, a direção de Deus, eles escolheram o seu próprio caminho, eles creram nas suas dificuldades e não nas possibilidades de Deus. E isso é precioso demais. Nós temos agora um tempo, essa é uma grande oportunidade para crermos nas possibilidades de Deus, e não nas nossas limitações, e não nas nossas dificuldades. Você não pode crer nas suas dificuldades, você não pode ficar paralisado por conta das suas impossibilidades. Esse não é o chamado de Deus para nós. Aliás, quarta-feira eu falei sobre isso, né? Que Deus nos tem dado a sua salvação e o seu chamado é uma santa convocação para nós. Então, um Deus santo que nos tem chamado para algo extraordinário. O chamado principal de Deus para as nossas vidas é o chamado para crer na sua vontade e obedecer à sua vontade, porque se você crer e você obedecer, você vai ver os milagres de Deus na sua vida de uma forma abundante. Amém. Creia que o Senhor é poderoso, creia que Deus está sustentando, creia que Deus está abrindo portas, creia que Deus está fazendo coisas, Deus está movimentando a sua vida, Deus está movimentando o tanque de Betesda. E o milagre é sempre um desdobramento, o milagre é sempre a somatória da nossa fé e a obediência com o desejo de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Os milagres na sua vida não tem nada a ver com merecimento. Você não consegue fazer nada para merecer milagre. Não é isso. Mas atitudes de obediência e de fé, somados à graça de Deus, são sempre uma combinação poderosa de milagres na nossa vida. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Ele fez, ele foi e fez. Foi e fez. E habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Meu Deus do céu, que cena maravilhosa. Quando ele olhava, os corvos trazendo pão e carne. De noite, os corvos trazendo pão e carne. Gente, o que isso está querendo dizer para nós? O que isso está querendo falar para nós de verdade?
que Deus é comprometido com a sua vontade, com a sua palavra. Deus é comprometido com isso. E quando você se compromete com a palavra e com a vontade de Deus, Deus se compromete com você em te abençoar, em te prover, em te sustentar, em cuidar de você, em fazer coisas extraordinárias, milagrosas para envergonhar o diabo, para derrotar o diabo e para abençoar você. Isso é muito claro para mim nessa noite. Os corvos lhe traziam pão pela manhã e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Eu adoro pão com carne. Eu gosto demais de pão com carne. Gente, é muito gostoso. Aquela carninha moída dentro do pão. Elias tinha bife com pão. Claro que o pão ali era diferente de hoje, mas ele tinha isso. Era o que Deus estava dando para ele. Devia ser um pão maravilhoso. E devia ser uma carne maravilhosa. Porque foi presente de Deus. Foi graça de Deus. Foi provisão de Deus. Já notou que tudo que Deus dá para a gente é algo muito bom? Você já notou que as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas são sempre portas, caminhos para Deus fazer algo muito bom para você? Por isso, hoje, o desafio que eu tenho para você é se comprometa com a vontade de Deus. Se comprometa com a palavra de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque os seus sonhos, coloque seu trabalho, coloque as suas dificuldades, não apenas para conseguir o favor de Deus, mas principalmente se entregue ao Senhor de todo o seu coração, confia nele, como diz a palavra, e o mais ele fará. Chega um momento na nossa vida, talvez é aquele momento quando ele falou com aquele jovem rico, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue. Chega um momento na nossa vida que nós somos desafiados, ou seguir a Jesus, ou seguir o nosso próprio caminho. E Elias era um homem que simplesmente via a vontade de Deus como a sua única opção. Não tinha plano B. A vontade de Deus, a palavra de Deus era a sua única opção. E eu fico pensando em relação a esse mesmo desafio na sua vida, a vontade de Deus e a palavra de Deus. Como você lida com isso? Como você encara a vontade de Deus ou a palavra de Deus? Você faz a vontade de Deus só quando dá? A palavra de Deus é importante para você só quando ela diz que você tem algum direito de receber alguma coisa de Deus? É isso? Ou a palavra de Deus está com você em todo tempo? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É um casamento. Você precisa se casar com a vontade de Deus e ter a palavra de Deus como o seu amor maior no seu coração. Quando você ama ao Senhor de todo o seu coração, você ama a palavra de Deus de todo o seu coração. E a vontade de Deus é sempre a única e melhor opção para você. É sempre assim. E são essas pequenas coisas que fizeram toda a diferença na vida do profeta Elias. Mas tem uma coisa que eu queria encerrar e pontuar, que é a seguinte: após Elias ter feito tudo que precisava ser feito, após Elias ter obedecido ao Senhor, após Elias ter falado para Acabe o que iria acontecer, após Elias ter se retirado dali da presença do rei, ido para o ribeiro de Querite, bebido a água daquele ribeiro, daquele pequeno riacho, acontece algo interessante. Passados dias, a torrente secou, porque não havia chovido sobre a terra. A oração de Elias fez com que aquele riacho secasse. E aqui, eu fico pensando que o profeta, ele poderia ter duas atitudes. Senhor, o Senhor mandou eu vir para cá. O que aconteceu? Senhor, o Senhor não disse que era para eu vir para cá, para o ribeiro de Querite, agora o riacho secou, eu vou morrer de sede? O Senhor prometeu que eu beberia desse ribeiro, que eu seria sustentado por Ele, que Ele cuidaria de mim. E agora o ribeiro secou. Será que Deus cortou a sua provisão para mim? Será que Deus suspendeu
o acordo que eu tinha com Ele, de fazer a vontade dEle e as coisas sempre darem certo para mim? Será que mudou alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que aqui nós podemos pensar um pouco sobre como a nossa mente e o nosso coração é enganoso. E é nesse momento, quando a gente faz a vontade de Deus e de repente as coisas não saem do jeito que a gente planejou, do jeito que Deus falou com a gente começa a duvidar e a gente começa a questionar o caráter e a bondade de Deus. E isso é muito perigoso porque esse texto traz para nós um ensino muito importante. Às vezes, na maioria das vezes, as coisas que acontecem na nossa vida são resultado das nossas orações. E eu fico pensando aqui, Elias ora para não chover, ele fala isso com o profeta, e agora ele está diante do ribeiro, e o ribeiro seca, e ele poderia ter dito a Deus: Senhor, mas eu tenho uma relação privilegiada com o Senhor, afinal de contas eu sou seu profeta, afinal de contas eu fiz a sua vontade, afinal de contas eu estou fazendo o que você está mandando. Por que esse ribeiro secou? Será que não poderia de repente também sair aqui uma aguinha da rocha? Será que não poderia fazer algo assim diferente? Mas eu acredito que Deus permitiu que acontecesse exatamente isso com Elias, para que a gente tivesse uma lição importante nessa noite. Irmãos, as nossas orações, elas têm efeitos. As nossas orações, elas têm consequências, têm desdobramentos. Nós precisamos aprender algo nessa noite. As nossas orações têm desdobramentos, têm consequências. Muitas vezes nós estamos vivendo certas dificuldades, certas lutas, certas privações, e isso é apenas o resultado da nossa oração. Nós pedimos a Deus alguma coisa, e para que aquilo que a gente pediu se concretize na nossa vida, é necessário passar pela escola de treinamento de Deus. Elias vai para Querite. O resultado da oração de Elias é que não haveria chuva sobre Israel. Se não há chuva, não tem água, não tem ribeiro. Mas Deus não deixou de sustentar Elias. Deus disse para Elias: agora você vai para um outro lugar. E isso fala para a gente de algo importante também. Deus quer nos fazer crescer. Deus quer nos fazer crescer. E para que esse crescimento aconteça, Deus precisa tirar a gente de onde a gente está plantado, acostumado, habituado. E Deus, então, Ele cria circunstâncias que às vezes são resultados da nossa própria oração, e a gente precisa mudar, a gente precisa experimentar mudanças. Alguém já disse, eu concordo com isso, se você quiser resultados novos, você não pode fazer as mesmas coisas que você vem fazendo. É preciso mudar. É preciso atitudes novas. É preciso mudança. Deus queria que Elias mudasse. Deus queria que Elias tivesse outras experiências. E Elias, então, é tirado do lugar que ele estava confortavelmente habituado. Corvo vinha de manhã, trazendo pão e carne, corvo vinha de noite, trazendo pão e carne, e Elias estava habituado àquilo ali. E Deus fala com Elias assim: agora o riacho secou, vai para outro lugar, vai para Serepta, e lá você não vai ser só sustentado por uma viúva, mas você vai ser um instrumento de Deus para que aquela viúva experimente multiplicação, bênção de mim. Deus queria abençoar uma viúva e o riacho secou. Qual é a lição verdadeira que Deus pode trazer ao nosso coração a respeito das dificuldades que nós passamos? É que toda dificuldade que a gente passa dentro da vontade de Deus é sempre um caminho para o crescimento, para o aperfeiçoamento, para a glória de Deus, para a prosperidade. Toda dificuldade que você passa dentro da vontade de Deus é sempre uma escada na sua vida, para você crescer, para você avançar, para você caminhar, para você seguir em frente. A vida cristã, a vida de modo geral,
ela nunca é estática, ela é dinâmica. A vida, de um modo geral, ela é resultado de uma roda, uma dinâmica que está acontecendo. As coisas estão funcionando, acontecendo ao nosso redor. Tem muita coisa acontecendo ao seu redor. E agora, quando você é desafiado a sair desse lugar de conforto que você está, talvez a pandemia, o lockdown, fez com que você mudasse muita coisa na sua vida. Mas essa mudança vai ser sempre para o seu crescimento, sempre para o seu bem, sempre para a sua prosperidade espiritual, financeira, em todos os aspectos. Então, hoje à noite, queria encerrar dizendo para você que a torrente secou porque não havia chuva sobre a terra. A torrente secou porque as dificuldades são grandes, porque há pandemia sobre a terra. Mas as bênçãos de Deus e o cuidado de Deus sobre você não secaram e não secarão jamais. Então eu quero convidar você nessa noite a entender isso, que a despeito das dificuldades que você passa aqui na terra, a despeito das provações que você passa aqui na terra, as bênçãos de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus não secaram. Essas coisas não secaram. As expensas de Deus não secaram. Pelo contrário. Mesmo Deus que cuidou de Elias de uma forma sobrenatural e extraordinária, é o Deus que está cuidando de você. O cuidado de Deus é sempre algo extraordinário, nunca comum e natural. É sempre algo milagroso. As dificuldades são sempre o meio, o ambiente para que os milagres de Deus floresçam na nossa vida. Essa é a grande lição dessa pandemia e dessa palavra nessa noite, para a sua vida e para a minha vida também. Deus é Deus de milagres. Às vezes, as coisas precisam ser abaladas para que esses milagres aconteçam. Para que o milagre acontecesse com o povo de Israel, era necessário um exército estar perseguindo aquele povo. Para os milagres acontecerem na vida de Elias, foi necessário um lockdown de 3 anos e 6 meses de privação, de escassez. Mas os milagres aconteceram. Assim foi com Jó, assim foi com Josué, assim foi com Gideão, assim foi com tantos outros homens e mulheres de Deus na palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus fiel, é Deus que estabelece uma aliança conosco. Oh, Pai, nessa noite nós nos apropriamos da Tua palavra, da Tua vontade, da direção do Senhor e cremos, ó Deus, que a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, a direção do Senhor é sempre, ó Deus, um porto seguro para nós. Pai, nós não queremos fazer da vontade do Senhor sempre alguma coisa de conveniência. Quando nós temos tempo, quando nós estamos em apertos, em apuros, aí nós buscamos ao Senhor. Não, nós não queremos esse tipo de relacionamento com o Senhor, mas nós queremos ser como Elias, ó Pai, que obedece ao Senhor em todo tempo, que conhece a Tua palavra, a Tua vontade e se submete a ela. Que, ó Deus, que entende como Elias entendeu, que a vontade do Senhor é simples, mas nunca fácil de ser executada, depende de disposição, de coragem, de fé, e que nós possamos nesses dias de pandemia, ó Deus, crer que o Senhor está mudando a nossa realidade, mudando a nossa vida para nos abençoar de uma forma extraordinária. É o que nós cremos, é o que eu creio. Abençoa o Teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Semana de prosperidade e paz para você e toda a sua família.